Bom dia, senhoritas e senhores! Vamos então iniciar mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo que nós vimos nesse bimestre. Então nós vamos tentar passar por os principais pontos que nós estudamos este bimestre. Nós estamos estudando a verdade, o conhecimento, o processo que a gente deve fazer para chegar até o conhecimento e que esse conhecimento ele seja verdadeiro. A primeira coisa que nós vimos é que o conhecer é natural. Isso depende da nossa sobrevivência e da nossa superioridade. O ser humano é um ser que conhece, um ser que tem racionalidade. E dessa racionalidade depende a nossa sobrevivência. Eu diferenciar o que é veneno, o que é comida. O que é um bicho perigoso e o que não é. Quando eu posso atravessar a rua e quando eu não posso atravessar a rua. Em quem eu posso confiar e em quem eu não devo confiar. Então, nossa sobrevivência, nossa superioridade em relação aos outros animais está baseada no nosso conhecimento, no nosso saber. Depois, segundo Platão, a verdade é uma correspondência com a realidade. Por que falar da verdade é interessante? Porque o nosso conhecimento deve ser um conhecimento verdadeiro. Se eu tenho um conhecimento falso, eu penso que a comida é veneno e eu bebo esse veneno, eu vou morrer. Então, o nosso conhecimento deve ser um conhecimento verdadeiro. E o Platão vai dizer o seguinte, o que é a verdade? A verdade é quando minha fala corresponde com algo que existe na realidade. Vamos dar um exemplo que nós já até usamos na sala de aula. Se eu disser agora que você está sentado e você estiver em pé, então eu estarei mentindo. Agora, se você estiver sentado, então eu vou estar falando a verdade. Isso é a verdade segundo Platão. A nossa fala, o nosso pensamento deve ter uma correspondência com a realidade. Depois, não existe um único caminho para buscar a verdade. Existem vários caminhos para se chegar à verdade, vários modos de olhar para a verdade. Nós vimos três: mitologia, filosofia e ciência. A mitologia é uma história, os mitos, né? Mito é uma história, então mitologia é um conjunto de histórias, né? Conjunto de histórias que tenta explicar o mundo, explicar a realidade, recorrendo a seres sobrenaturais, a deuses, monstros, para explicar algo da realidade, para tentar explicar algo dessa realidade. Uma das principais características dos mitos é que eles são passados de geração em geração pela via oral, ou seja, as pessoas contam para os outros. Pode ser escrito também? Pode, mas principalmente no comecinho, não no comecinho, mas muitos anos, milhares de anos atrás, era mais comum passar oralmente, porque poucas pessoas sabiam escrever e ler, né? Então, oralmente, os pais contavam para os filhos sobre os mitos. E esses mitos iam passando de geração em geração por via oral. Outro que nós vimos outro modo de conhecimento é a filosofia, que é a busca da verdade através do raciocínio, da razão. E uma característica da filosofia é sempre se basear em raciocínios rigorosos para se chegar à verdade. Então vamos pensar sobre determinado assunto, sobre a pandemia. O que é melhor a gente fazer? E se no final ainda sobra uma dúvida, a filosofia ela não fica contente, ela continua a pensar sobre isso até não sobrar nenhuma dúvida. Então os raciocínios utilizados na filosofia são rigorosos. A gente sempre busca esgotar todas as possibilidades, pensar sobre tudo, nunca deixar uma dúvida. Enquanto existe dúvida, ainda existe coisa para ser explorada e para ser pensada. E a gente não aceita uma coisa mais ou menos, ou é ou não é. Se ainda não é, a gente vai buscar o conhecimento verdadeiro. A filosofia, então, se baseia em raciocínios rigorosos. Outro modo de conhecimento que nós vimos foi a ciência, que é a busca do conhecimento por meio da experiência com objetos, com experiências de laboratório, para se chegar a uma verdade. Uma característica da ciência é que ela nunca se coloca como senhora absoluta da verdade. Ela sempre coloca seu saber como provisório. Porque mesmo que a ciência chegue a uma conclusão, essa conclusão pode ser superada. Outro cientista pode fazer outro experimento e dar uma conclusão mais acertada ainda sobre aquele assunto. Alguém pode fazer um estudo sobre um remédio para combater o coronavírus. E esse estudo falou que esse remédio vai ser bom. Só que aí passa um tempo, as pessoas fazem outros estudos e veem que não, que esse remédio não era bom. Que aquele cientista, quando fez aquele experimento que disse que o remédio era bom, ele cometeu alguns pequenos erros, algumas pequenas falhas. Ou não olhou outros sentidos, não olhou totalmente tudo aquilo que estava envolvido. Então a ciência está sempre progredindo, está sempre se superando. Então uma das características é um saber provisório. Não é que tudo é duvidoso, mas é que muitas coisas são melhoradas. Outra coisa que nós vimos foi Pitágoras falando sobre o sábio e o filósofo, né?
Pitágoras foi quem inventou o termo filósofo, né? Quando diziam que Pitágoras era sábio, ele dizia que não sou sábio. Porque sábio para Pitágoras era aquele que sabia de tudo. E ele dizia, eu sou um ser humano, eu não sei de tudo. Só quem sabe de tudo são os deuses, né? Eu sou matemático, eu gosto do conhecimento, eu busco a sabedoria. Então eu sou um filósofo. Filósofo, então, é aquele que busca a sabedoria, é um amigo da sabedoria. E o sábio é aquele que sabe tudo, né? Aqui eu escrevi em grego, né? Para ficar mais fácil. Só para a gente ver uma vez na vida, né? Escrito em grego. Então, sábio é aquele que sabe tudo. Filósofo é aquele que busca a sabedoria. Filosófos. Filo, amigo. Sofos, sabedoria. Vem de Sofia, né? Então, amigo do saber. O amigo da sabedoria. Por último, nós vimos sobre a briga entre os racionalistas e os empiristas, né? Cada um com seu modo de ver quer chegar à verdade, quer chegar ao conhecimento. Para os racionalistas, a verdade é alcançada pela razão, pelo pensamento. Eu vou descobrir o que é verdade raciocinando, pensando sobre isso, chegando através do meu pensamento até essa verdade. Já os empiristas não. Vão dizer que nós chegamos até a verdade através das experiências dos sentidos, da minha visão, do meu tato, do meu paladar, da minha audição. Os sentidos, então, são as portas pelo qual a verdade vem para o ser humano. Então, tem essa briga entre eles. Qual dos dois está mais certo? É o que a gente debateu em aula. Depende, cada um tem razão num sentido, né? Nós devemos, então, fazer uma mistura das duas formas, dos dois pontos de vista, para chegarmos à verdade mais absoluta, né? Entendemos o mundo pelos sentidos, mas também trabalhar esse conhecimento que chega até nós pela razão, tá certo? Como atividade da aula de hoje, vocês vão escrever um texto de 10 a 15 linhas sobre tudo que a gente debateu em sala de aula, sobre tudo que a gente falou sobre verdade, sobre sabedoria, sobre filosofia, sobre conhecimento. Um texto de 10 a 15 linhas para ser entregue nessa aula, porque não vamos ter outra aula, né? Essa vai ser a nossa última aula. Então, até o final da aula, entreguem esse texto, tá bom? Grande abraço e até mais.